Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra, neste formato, em uma sala virtual de oração, primeiro, e agora nós nos colocamos diante das Escrituras para ouvirmos a exposição do texto sagrado, para meditarmos na palavra de Deus. E seguindo esta nossa série no livro dos Salmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 59. O salmo para a nossa meditação, para a exposição nesta noite, é o Salmo de número 59. Salmo que tem um título, e diz assim o título do salmo: Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico, davídico, quando Saul enviou homens para vigiarem a casa de Davi, a fim de matá-lo. E assim nos diz a palavra do Senhor no Salmo 59. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas, seus lábios são como espadas, e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio, o meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então, se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta noite, pela tua presença entre nós e pelo teu Espírito, Senhor, que inspirou a redação, a composição deste salmo e nos proporcionou a nesta noite podermos nos debruçar sobre este texto sagrado, a fim de nos ensinar, ó Deus, a respeito da confiança em Ti em tempos difíceis, Senhor. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente confiarmos no Senhor, que nós possamos estender as nossas mãos, buscando um alto refúgio em Teus braços, ó Deus. Ó Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade, que nos leve a Jesus Cristo, aquele que é chamado o Filho unigênito de Deus. Ó Senhor, nós oramos e pedimos isso, para que nós possamos enxergar em Jesus aquele que nos conduz ao Pai, que nos reconcilia com o Pai, que nos faz, por meio da fé, nos tornarmos filhos de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos isso, para a tua honra, glória e louvor. Amém
e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme está registrado no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 18 e 19, Davi tinha derrotado o gigante Golias fazia pouco tempo. Ele enfrentou Golias em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e como consequência, os filisteus foram derrotados assim de uma forma vexatória. Dali em diante, Davi se destacou entre os soldados de Saul, que era rei de Israel. Diz o texto bíblico no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, versículos 5 a 9, o seguinte: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, aqui uma referência a Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Na tentativa de matar Davi, ainda que de forma disfarçada, Saul chegou a propor o casamento de Davi com sua filha Mical, e isso pelo preço da vitória de Davi sobre 100 soldados filisteus. Vendo que sua filha Mical gostava de Davi, Saul pensou: eu a darei a ele, para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Diz o texto bíblico que o plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Só que Davi saiu ileso dessa luta contra os filisteus, deu conta dos que tinham sido numerados para serem vencidos, e ele assim pagou o dote por Mical. Na verdade, Davi conseguiu vencer o dobro daquele número determinado por Saul para entregar sua filha em casamento a Davi. E assim, Davi se tornou genro de Saul, genro do rei de Israel, genro do rei Saul. O texto bíblico continua contando a história de sucesso de Davi e do ódio crescente de Saul por ele, conforme nos mostra o capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, agora nos versículos 28 a 30. Ouça. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Até que chegou o ponto em que Saul já não escondia de ninguém a sua intenção de matar Davi. Ele reuniu seus conselheiros e seu filho Jonatas e disse que queria ver a morte de Davi. Só que Jonatas era um grande amigo de Davi. E por isso Jonatas foi conversar com o pai e nessa conversa ele destacou a inocência de Davi ao dizer para o pai o seguinte: desculpem, que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu, fazendo uma referência a Golias novamente. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Porque então farias mal a um inocente, como Davi, matando-o sem motivo. Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor, que Davi não será morto. Então, Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul, e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Mas essa trégua, meus irmãos e minhas irmãs, durou pouco tempo. Além de exímio soldado, Davi era músico.
e ele colocou o seu dom ao serviço de Saul. Saul, que tinha crises de perturbação mental e emocional por causa de um espírito maligno enviado pelo próprio Senhor para perturbá-lo. E foi como consequência de uma dessas crises que Davi quase foi morto por Saul. Diz o texto bíblico, no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, o seguinte: que um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede e Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã, uma estátua, e deitou-a na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com o manto. Quando chegaram os homens de Saul, que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: olha só, ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Foi assim que Davi conseguiu fugir de Saul, e ele continuou, infelizmente, fugindo por um longo tempo. Conforme o título informa, este Salmo 59 foi inspirado neste episódio em que Saul enviou soldados à casa de Davi para vigiá-lo durante a noite e matá-lo logo de manhã. Ocasião em que Mical ajudou Davi a fugir ainda durante a noite, enganando então os soldados do pai. Este Salmo 59, ele está dividido em duas partes pela presença de um refrão nos versículos 6 a 9 e também nos versículos 14 a 17. Cada um desses refrões, cada refrão, ele descreve os inimigos de Davi como cães ameaçadores que rondam e rosnam durante a noite. Porém, Davi ele expressa sua confiança em Deus. Davi afirma que Deus é sua força e refúgio. No primeiro refrão, Davi destaca a sua confiança na justiça de Deus. Vejam aí comigo os versículos 6 a 9, meus irmãos e minhas irmãs. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de suas bocas. Seus lábios são como espadas e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. No versículo 9 nós lemos: ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. E esse versículo 9, ele se destaca nesse primeiro refrão, porque Davi aqui, ele afirma aguardar por Deus. A palavra-chave nesse versículo 9 é aguardar. Davi aguarda por Deus, aguarda em Deus. Como eu disse, os soldados enviados por Saul, eles são descritos nos versículos 6 e 7 como cães que rondam a cidade ao anoitecer e eles rosnam de uma forma ameaçadora. Eles se mostram orgulhosos porque duvidam que alguém possa impedi-los. Eles ameaçam matar Davi e pensam que ninguém vai lhes fazer nada, apesar de Davi ser inocente neste caso e em todas as suas acusações feitas contra ele. Por isso, esses soldados dizem: quem nos ouvirá? Ou como descreve outra tradução para este versículo 7, Davi diz a respeito deles: ameaçam me matar e pensam que ninguém vai lhes fazer nada. Pensam que ninguém vai lhes fazer nada. Os inimigos de Davi, eles se colocam acima da lei. Eles pensam que estão além do alcance da justiça e da mão de Deus. E é exatamente por isso que neste primeiro refrão, Davi diz que vai aguardar. Ele vai aguardar Deus agir em seu favor. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi sabe que Deus é muito maior e muito mais poderoso que os seus inimigos, e por isso ele diz no versículo 8, mas tu, Senhor, vais rir deles. Então, para Davi, os seus inimigos são como cães raivosos,
mas aos olhos de Deus, eles não passam de uma matilha de cãezinhos engraçados. Agora, no segundo refrão, se destaca o louvor confiante de Davi no livramento de Deus. Enquanto no primeiro se destaca aguardar em Deus, no segundo se destaca o louvor pelo livramento que Davi confia que Deus lhe dará. Veja aí comigo que o versículo 14. O versículo 14, ele é idêntico ao versículo de número 6. O versículo 14 é idêntico ao versículo de número 6. E vejam também que o versículo 15, ele descreve as ameaças dos inimigos de Davi, assim como o versículo 7, que nós lemos no primeiro refrão. E eu quero justamente ler com vocês esses versículos 14 e 15, que dizem assim: eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. E daí, em comparação com o primeiro refrão, o aguardar por Deus, que nós vimos aqui no versículo de número 9, ele se transforma em louvor a Deus, nos versículos 16 e especialmente no versículo 17. O versículo 17, ele é quase idêntico ao versículo de número 9, com essa mudança do aguardar para o louvor a Deus. Mas veja comigo aí esses versículos 16 e 17 que dizem: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti, tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Meus irmãos e minhas irmãs, esse salmo, ele mostra que Deus é força e refúgio em tempos difíceis. Nós aprendemos com este salmo que Deus é força e refúgio em tempos difíceis. E esses tempos difíceis estão descritos nos versículos 1 a 5. E a mensagem que nós extraímos desses versículos é a seguinte: em tempos difíceis, confie em Deus como seu ajudador, como o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o seu Deus, o seu Senhor. Em tempos difíceis, confie em Deus como seu ajudador. É o que nos mostram os versículos 1 a 5. E eu quero começar inicialmente relendo os versículos 1 e 2. Veja aí comigo. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus transgressores. Livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Bom, nós já vimos que Davi descreve os seus inimigos como cães raivosos. Ele, nesses versículos iniciais, ele se vê como uma criança. Ele descreve os seus inimigos como cães raivosos, como nós já vimos nos refrões destacados, mas aqui no início do Salmo, ele se vê como uma criança impotente que pede ao seu pai para que o tome em seus braços, o erga e o coloque longe do alcance desses cães que correm para o atacar com a intenção de matá-lo. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, para mim, essa imagem ela é muito tocante. E a minha oração é para que você também seja impactado, seja tocado por essa mesma imagem, meu irmão, minha irmã. A fim de que, em tempos difíceis, você estenda seus braços aos céus em oração e confie no Pai. Para que, em tempos difíceis, você estenda seus braços aos céus em oração e confie, então, no Pai. Como uma criança que pede o colo do pai ao ver cães raivosos e ameaçadores, que você peça para que Deus te coloque a salvo, para que Deus coloque você fora do alcance dessas ameaças. Saiba que Deus é grande, tão grande que as ameaças que para você são como cães raivosos, para Deus não passam de cãezinhos engraçados, cãezinhos que até fazem Deus rir. Para nós são como pitbulls, como rottweilers, né? Com dentes arreganhados. Mas, para Deus, são como poodles toy, são como shih tzus. Não que Deus veja esses inimigos como essas fofurinhas aqui,
Mas ninguém imagina um poodle toy ou um shih tzu virado no giraia com dentes arreganhados ao ponto de arrancar o braço de uma pessoa com a sua mordida. Então é assim que Deus vê esses inimigos. Para Deus, eles são cães que não oferecem risco. Mas do que isso, Deus até ri deles. Deus zomba deles. Mas vejam que essa imagem de Deus como pai pegando uma criança no colo para livrá-la do ataque dos cães é mudada nos versículos 3 a 5 para a imagem de um tribunal. Dos versículos 3 a 5, Davi se vê diante de um tribunal presidido por Deus, local onde ele reivindica a sua inocência das acusações que lhe são feitas e ele clama para que Deus lhe faça justiça. E eu peço que você veja aí comigo inicialmente os versículos 3 e 4, que dizem assim: Vê como ficou a minha espreita. Homens cruéis conspiram contra mim sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a minha situação em que me encontro. Percebam que nesses versículos Davi pede para que Deus o livre dos seus inimigos, que são assassinos que estão à sua espreita, homens cruéis que conspiram contra ele, ainda que ele não tenha culpa, mesmo que ele não tenha cometido delito ou pecado, mesmo que ele não tenha transgredido a lei dos homens, nem a lei de Deus. Davi, ele diz, não fiz mal nenhum, mas eles correm para me atacar. Sou inocente, mas assim mesmo eles vêm me atacar. E é diante dessa realidade que Davi usa em sua oração uma expressão que lembra uma intensa reivindicação de justiça em um tribunal. Como uma mãe que acabou de enterrar o filho que foi cruelmente assassinado e foi falsamente acusado de um crime. Davi diz para Deus no versículo 4, desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Levanta-te para ajudar-me. Olha para a situação em que eu me encontro. Intervém em meu auxílio. Desperta para me ajudares e olha para mim. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, é fato que um juiz ele precisa ser imparcial para avaliar as provas do caso e emitir um juízo justo. O juiz não deve se envolver com nenhuma das partes para que o seu julgamento seja isento. Mas, neste caso, parece que Davi, ele se coloca diante de Deus, como uma mãe que está no tribunal e vê tanta imparcialidade, vê tanta distância emocional do juiz à sua causa e ao seu clamor por justiça, até que ela fala diretamente ao juiz e ela lhe diz, olhe para mim, vê a minha situação, vê a situação em que eu me encontro, não fique aí inerte ao meu clamor por justiça, faça alguma coisa e faça depressa. É claro que Davi não está aqui neste salmo querendo dar ordens a Deus. Como essa mãe no tribunal, ele também não está querendo dar ordens ao juiz, como essa mãe no tribunal também não está querendo dar ordens ao juiz. Esse, meus irmãos e minhas irmãs, é um clamor desesperado por justiça. É um pedido, não uma ordem, é um clamor. Tanto que Davi sabe bem com quem ele está falando. Como mostra aí o versículo de número 5, veja comigo. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Davi, ele sabe e ele tem ciência que diante de si está o Deus de Israel, o Senhor, Deus dos exércitos. E assim Davi tem em mente o poder de Deus sobre a terra e sobre os céus. Davi tem diante de si a ideia bem clara do tamanho de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus sobre os céus e a terra. Porque os exércitos aqui mencionados são constituídos por anjos que se apresentam como soldados diante de Deus. São exércitos celestiais, maiores, mais poderosos e mais brilhantes do que as maiores estrelas espalhadas pelas galáxias. Além disso, esse versículo revela algo muito interessante nessa oração de Davi. Vejam que a oração ela deixa de ser pessoal e ela se torna nacional. A oração passa a ter como foco as nações que agem em relação a Israel, como estão agindo esses inimigos de Davi. E desse modo, este salmo, ele bem poderia ter sido entoado anos depois da morte de Davi,
por um dos reis da sua descendência diante de ameaças de nações inimigas, como aconteceu com Josafá, com Ezequias, que se colocaram diante de Deus, confiando em Deus e clamando o socorro de Deus. Davi sabe que Deus é força e refúgio em tempos difíceis. E é por isso que nos versículos 10 a 13, logo depois do primeiro refrão, nós vemos que Davi confia que Deus virá ao seu encontro e condenará seus inimigos pelos pecados de suas bocas e pelo orgulho deles, pelas maldições e mentiras que eles pronunciam. Davi confia que Deus virá ao seu encontro e condenará seus inimigos. É o que nos mostram esses versículos 10 a 13, e eu convido você a ler esses versículos aí junto comigo. Ó meu Deus fiel, o meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Mas não os mates, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados de suas bocas, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Percebam que, como antes, no final da primeira parte do Salmo, no versículo 5, agora também esta segunda parte, ela termina com uma oração que deixa de ser pessoal e se torna nacional. De tal modo que até nos confins da terra se saberá que Deus governa Jacó, e isso acontecerá quando os inimigos de Israel tiverem sido julgados por Deus. E chama a nossa atenção, como nesses versículos, Davi ora para que Deus não acabe de imediato com os seus inimigos. A imagem que Davi tem em mente aqui é agora de um campo de batalha, onde junto com os seus soldados, o Senhor dos exércitos, e está ali o rei de Israel, junto com os seus exércitos, o Deus de Israel, o rei de Israel. Então, nesse campo de batalha, está o rei de Israel, o Senhor dos exércitos. Como mostram outras traduções, para o versículo 13, Davi diz: então todos saberão que Deus reina sobre o povo de Jacó e o seu domínio vai até os confins da terra. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. A linguagem usada por Davi aqui, ela é violenta, sem sombra de dúvidas, mas ela retrata a Deus como rei de Israel, defendendo o seu povo no campo de batalha. E com essa imagem em mente, Davi ora para que esses inimigos não sejam logo destruídos. Ele ora para que esses inimigos sejam apanhados primeiro pelos próprios pecados e que no fim Deus os destrua por completo. E o que mais chama a nossa atenção é que Davi ora assim para que Israel não se esqueça dos atos salvadores de Deus. Davi faz esse tipo de oração, mas o propósito dele está em Israel, para que Israel não se esqueça dos atos salvadores de Deus. E assim, inspirado pelo Espírito Santo, Davi nos ensina que o juízo de Deus deve brilhar como um sinal vermelho luminoso e também soar aos nossos ouvidos em alto e bom som. Um sinal para advertir aos que ainda não creram sobre o juízo de Deus, que é certo e virá cedo ou tarde sobre eles. Davi também adverte aos que creem em Deus para que pensem duas vezes antes de virarem as suas costas para Deus. E com isso Davi nos ensina a nós sermos gratos cada dia pela salvação que foi uma vez estendida a nós. Ou seja, Davi nos incentiva a chegar bem perto do abismo e olhar para o inferno lá embaixo. Ele nos ensina a lembrar que Deus nos livrou desse inferno, abrindo os nossos olhos e fazendo com que a gente caminhasse no sentido contrário a este que nos levava à perdição. O Espírito Santo então nos adverte a não esquecermos dos atos salvadores de Deus. E é diante de quem Jesus Cristo é, e do que Ele fez, e do que Ele nos ensinou, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo também nos leva a olhar nesta noite para as pessoas que resolutamente caminham para esse abismo. O Espírito Santo nos faz olhar para essas pessoas
e lamentar por elas. O Espírito Santo nos leva a orar por elas. Mais ainda, o Espírito Santo nos leva a pregar o Evangelho a elas. Não somente para que o terror da morte eterna no inferno as faça caminhar no sentido oposto, mais do que isso, para que a vida eterna seja o maior desejo dessas pessoas e o louvor a Deus seja o maior propósito para a vida delas deste lado da eternidade. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos que ao longo deste salmo Davi identifica a Deus como Deus dos exércitos, no versículo 5. Deus de Israel, no versículo 5. Deus fiel, no versículo 10. Senhor, nosso escudo, no versículo 11. Deus que reina sobre Jacó, no versículo 13. E o Deus que me ama, no versículo 17. Deus dos exércitos, Deus de Israel, Deus fiel, Senhor nosso escudo, Deus que reina sobre Israel, Deus que me ama. Davi, ele ora ao longo deste salmo, confiando que Deus livra, que Deus vê, que Deus ouve e que Deus ama. Deus livra, Deus vê, Deus ouve e Deus ama. Então é como se Deus realmente fosse o pai que toma em seus braços seus filhos e filhas em tempos difíceis para os livrar, pois ele vê a situação em que eles se encontram. Ele ouve atentamente as ameaças sofridas por esses seus filhos e filhas e o clamor feito por esses filhos e filhas, e ele age. Ele vai ao encontro deles porque ele os ama. Os que confiam no Senhor sabem que Deus é força e refúgio em tempos difíceis. E cada um desses irmãos e irmãs podem, junto com Davi, cada um deles, cada uma delas pode dizer: com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro, como diz uma tradução para o versículo 10. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Cada crente pode dizer: como um pai, ele me tomará em seus braços e me erguerá acima das circunstâncias ameaçadoras. Ainda que eu esteja cercado, Deus é minha força, é o meu alto refúgio. Então, meu irmão, minha irmã, aguarde por Deus e ainda em meio às ameaças, cante louvores a Deus. Diga: Deus é o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. E eu lhe pergunto: o que tem cercado a sua vida, meu irmão, minha irmã? Que ameaças contra você têm se levantado? É um diagnóstico médico? São as palavras e ações de uma pessoa querida? É a traição de alguém? São calúnias? São difamações? São falsas acusações feitas por alguém que deseja destruir você? É o pecado que tenazmente te assedia? São circunstâncias, eventos, pessoas? Você está enfrentando tempos difíceis? Saiba de uma coisa: Deus é força, é refúgio em tempos difíceis. Os cães podem ladrar toda a noite, mas de manhã você haverá de louvar a Deus. E fará isso cantando o poder e o amor de Deus por você. E aos amigos e amigas que ainda não se arrependeram, que ainda não creram, que ainda não confessaram a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, a você, meu amigo, eu digo: arrependa-se e creia. A você, minha amiga, eu digo: arrependa-se e creia. Não seja como os cães descritos por Davi neste salmo, que não levavam Deus a sério, que pensavam ser possível agir do modo que quisessem, sem que Deus os visse. Saiba, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que Deus conhece bem quem você é. Deus conhece seus pensamentos e Ele sabe que o quanto você precisa de um Salvador, e Ele se apresenta a você nesta noite como este Salvador. Ele se apresenta a você como um pai. Vejam, eu descrevi a Deus como pai nessa pregação, e pode ser o caso de você não ter a experiência de um pai amoroso, ou quem sabe nem pai você tenha tido a experiência de conviver. Mas saiba que o Deus a quem eu anuncio nesta noite, Ele é um pai. Ele é um pai muito melhor do que o que você conheceu, e muito melhor do que aquele que você gostaria de ter, que você um dia imaginou. E você pode se tornar filho dele, você pode se tornar filha dele. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito,
para que por meio da fé nele, qualquer um de nós se tornasse filho de Deus, qualquer uma pessoa, qualquer mulher se tornasse filha de Deus. A Bíblia diz, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia. E tenha a experiência de se relacionar com um Pai que te ama. Que venha ao seu encontro, em quem você pode confiar, certo de que Ele o tomará em seus braços, porque Deus é força e refúgio em tempos difíceis. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, junto com os meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, que ouviram esta mensagem, esta pregação. Eu te agradeço por esta noite e eu te peço que o Senhor desperte em nós a confiança que devemos ter em tempos difíceis no Pai Celestial. E por meio de Jesus Cristo, os amigos e amigas que ainda não se arrependeram e creram, possam neste momento confessar os seus pecados, saber que Deus quer recebê-los de braços abertos por meio de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo mesmo disse, toda aquela que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Esses amigos e amigas possam correr para os teus braços, ó Jesus, e receberem o abraço do Pai, do Filho e do Espírito. Serem recebidos na família de Deus. Esta é a minha oração por tua igreja, por aqueles e aquelas que tiveram a chance de ouvirem esta mensagem, esta pregação. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga, a quem eu desejo chamar de irmão e irmã. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.